Segunda Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Essa passagem que a gente acabou de ler é uma passagem bastante conhecida, né? Do milagre, onde o azeite foi multiplicado para essa viúva. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa passagem na palavra de Deus hoje. Essa mulher viveu milagre, né? Ela viveu um milagre do Senhor. Ela precisava de um milagre e ela experimentou um milagre. Então, se eu tivesse que dar um tema na nossa palavra hoje, na ministração de hoje, eu poderia chamar de ativando milagres e vivendo sobrenatural. Ela seguiu alguns passos. Houveram aqui, às vezes, se a gente não se atentar, a gente passa despercebido, mas houveram alguns passos que essa mulher seguiu para viver milagre. E ela precisava de um milagre da provisão, né? Ela havia ficado viúva, o marido dela tinha deixado uma dívida, a gente não sabe o motivo exato, mas a gente sabe que ele era um homem temente ao Senhor, porque ela falou: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então, por algum motivo, ele deixou uma dívida e esses credores vieram cobrar essa dívida. E naquela época, naquela cultura, quando uma pessoa não podia pagar a dívida, era normal pegar os filhos para serem escravos, né? Se a pessoa não tinha o dinheiro, a pessoa tinha que dar um jeito para pagar. E era normal pegar os filhos para serem escravos. E essa mulher, ela, claro, né? Nenhuma mãe está disposta a fazer isso. Quando mexe com os nossos filhos, a gente vira uma leoa, né? A gente busca defender, a gente busca proteger. E essa mãe não foi diferente. E ela precisava de um milagre. Então, ela seguiu alguns passos para viver o milagre. Ela precisava do milagre da provisão. E ela conquistou esse milagre. E às vezes nós hoje estamos precisando de algum milagre. Em alguma área da nossa vida, né? Seja alguma provisão de Deus, seja um milagre de cura, seja um milagre de restauração de um casamento, de um lar, de uma família. Não importa o milagre que você precisa, os passos que a gente precisa seguir são exatamente os mesmos que essa mulher seguiu. A primeira coisa que essa mulher fez foi recorrer ao Senhor. Quando ela se dirigiu ao profeta, ela, de certa forma, né, ela estava se dirigindo ao Senhor, que a gente sabe que naquela época, antes de Jesus vir à terra, morrer por nós, né, antes do véu do templo se rasgar, a humanidade não tinha acesso a Deus. Era através dos profetas que as pessoas se chegavam a Deus, né? Os profetas eram os homens que faziam essa ponte, essa ligação entre Deus e a humanidade. E quando ela recorre ao profeta, na verdade ela está recorrendo a Deus. É a primeira pessoa que ela recorre quando ela precisa de um milagre é a Deus. E a primeira pessoa que a gente precisa recorrer quando a gente precisa de um milagre é ao Senhor, é aos pés do Senhor. E isso parece até meio óbvio, né? Mas se a gente parar para analisar a nossa vida, às vezes a gente deixa Deus como a última alternativa. Às vezes, quando a gente tem um problema, a gente busca solucionar de zilhões de maneiras, né? A gente tenta com a nossa força, com o nosso braço, a gente tenta com o nosso conhecimento, com os nossos recursos, e às vezes deixa Deus como última alternativa. E às vezes a gente nem busca Deus. Às vezes a gente, né, precisa de um milagre. Eu vou pedir ajuda num amigo. Eu vou
recorrer ao cicrano, eu vou tentar argumentar, né? Às vezes nós mulheres, a gente está com um problema no casamento, eu vou enfrentar o meu marido, eu vou botar na cabeça daquele cabeça dura, verdade, eu vou falar umas poucas e boas. Quantas vezes a gente tenta fazer do nosso jeito, né? A gente usa as nossas ferramentas, a gente usa aquilo que a gente tem como recurso e a gente não busca ao Senhor, e a gente não leva para Ele o nosso problema, a gente não leva para Ele o milagre que a gente precisa. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, e a primeira coisa que essa mulher fez, pelo menos o que a Bíblia nos mostra, é ir direto para o Senhor. Então, independente do problema que você estiver passando, não fica reclamando com a vizinha, não fica murmurando, não fica reclamando no ouvido do marido, não procure ajudas externas, vai para os pés do Senhor, né? E hoje a gente tem muito mais fácil, igual eu falei antigamente, as pessoas precisavam recorrer aos profetas. Hoje nós temos acesso a Deus. Entra no quarto, é aquilo que a palavra do Senhor fala, entra no quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, né? O Pai que vem em secreto vai te recompensar, vai ouvir a sua oração, vai entrar na sua causa, vai agir em seu favor. Então, independente do problema que você esteja atravessando, vai direto para o Senhor. Não fique procurando intermediadores. Hoje a gente não precisa de intermediação, a gente tem acesso a Deus. Então vai direto ao Senhor, Ele é o único que pode resolver. Às vezes a gente consegue ajudas humanas, Deus pode usar pessoas para nos ajudar, pessoas para vir em nosso favor, né? Deus pode usar pessoas como ferramentas, mas primeiro procure ajuda do Senhor, e aí Ele conduz a situação, e aí Ele vai te dar estratégia, e aí Ele vai te mostrar quem você deve procurar, como que você vai agir, e aí Ele pode levantar lá do outro lado alguém para vir até você e abençoar você naquilo que você precisa. Ele vai traçar os meios, né? Ele vai criar o caminho, mas busque primeiro ao Senhor. Não significa que a gente não vai precisar da ajuda do outro, não significa que Ele não vai usar uma pessoa para nos socorrer, mas Ele vai usar, Ele que vai agir, é Ele que vai intervir. Não vai ser na nossa força, não vai ser os nossos jeitinhos, né? Todas as vezes que alguém na Bíblia quis dar um jeitinho, a coisa não deu certo, né? A gente vê a história de Sara, quando ela tentou dar um jeitinho para a promessa, o negócio desandou, né? Então a gente não precisa dar jeitinhos. A gente tem um Deus que é soberano, que tem um plano perfeito, que não tarda, que não falha, que não chega atrasado e que trabalha e que age em nosso favor. Então a primeira coisa que essa mulher fez foi ir direto para os pés do Senhor. E aí o profeta falou: o que você tem na sua casa? O que você tem? E ela falou: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija, mas, né? É muito pouco, é quase insignificante, é para o meu consumo, é para o nosso consumo, né? E aí vem o segundo ponto, porque aí o profeta falou assim: então vai até os vizinhos que você tem, peça vasilhas, e não poucas, peça muitas vasilhas, e você vai derramando azeite dentro dessas vasilhas. E o segundo ponto que essa mulher fez foi a obediência. Pode parecer simples, mas ela podia ter se negado a obedecer essa estratégia do profeta. Ela podia ter pensado: gente, eu vou fazer papel de doida aqui, né? Eu sei o tanto de azeite que eu tenho, eu sei que não é suficiente para encher um monte de vasilha, então para que eu vou pagar esse mico de sair pedindo vasilha nos outros, né? Para que eu vou para os meus vizinhos pedir vasilha? Esse profeta, né, não está entendendo a situação, ele não está entendendo o tantinho de azeite que eu tenho, né? Porque as coisas de Deus são assim, as coisas de Deus não têm explicação humana. Não tente explicar com a razão aquilo que é sobrenatural, aquilo que é milagre do Senhor, aquilo que é provisão do Senhor. Então pode parecer bobeira, mas obedeça. Se o Senhor te der uma direção, se o Senhor te der uma estratégia, né, se nessa busca
nessa busca sua ao Senhor, o Senhor te deu uma estratégia que racionalmente pareça descabida, né? Pareça que não vai dar em nada, não hesite, não argumente, não questione, obedeça, porque se o Senhor te der uma direção e você souber que vem dele, é essa direção que você vai caminhar, e é aí que o milagre vai acontecer, e é aí que a porta vai abrir. Às vezes a gente tem a mania de ficar procurando racionalizar tudo, né? Procurando explicação humana, explicação física, e os milagres não se explicam com a razão, né? Não se explicam com a nossa mente humana. A nossa mente não é capaz de entender os milagres do Senhor. Então não questione, apenas obedeça. Faça como essa mulher. Ela sabia que o azeite que ela tinha era pouquinho, né? Ela sabia que não era suficiente para encher um montão de vasilha, mas ela não questionou, ela não argumentou, ela simplesmente obedeceu. Então obedeça as estratégias, as direções que o Senhor te der, mesmo que pareçam poucas, mesmo que pareçam bobas, né? Porque às vezes a gente fica tentando questionar, fica tentando argumentar. E a obediência também tem a ver com a nossa obediência em Deus, né? A nossa vida de obediência a Deus. A gente precisa ter essa vida de obediência a Deus, porque a gente só vai obedecer comandos assim, meio descabidos, se a gente já tiver acostumado, habituado a ouvir e a obedecer a voz de Deus, a ouvir e obedecer os princípios que Ele nos estabelece. Então a gente precisa ter uma vida de obediência, né? Se até hoje sua vida não foi assim, tão de obediência assim, essa é a hora de mudar o caminho. Não precisa se culpar pelo que você já fez, né? Pelo passado, pelo que fez, pelo que te trouxe até aqui. Hoje é a hora de mudar o percurso, de escrever uma nova história, de viver uma vida de obediência ao Senhor, para conseguir viver o sobrenatural de Deus, para conseguir experimentar dos milagres que Ele tem pra gente. Deus tem milagres pra gente diários. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não está atento. Às vezes a gente espera por milagre muito grande, por milagre sobrenatural. E todos os dias Deus prepara milagres pra gente. O fato da gente acordar já é um milagre. O fato da gente estar vivo já é um milagre. O fato da gente ter o que comer já é um milagre. Deus prepara milagres diários, mas às vezes a gente se acostuma. A gente fica mal acostumado. Não tem o povo de Deus lá no deserto? Todos os dias eles comiam maná que caía do céu. É normal o pão cair do céu, gente? Alguém aqui já viu o pão cair do céu? Não é normal. Eles viviam todos os dias milagre, mas eles se acostumaram com aquele milagre e o coração deles passou a ter aquilo ali como algo normal, como algo natural. Ah, é um maná. Até eles se enjoarem daquilo, até eles começarem a reclamar daquilo. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes Deus manda milagre pra gente todo santo dia, mas a gente não identifica aquilo como milagre. E o nosso coração ingrato começa até a reclamar daquilo que Deus está dando pra gente, começa até a reclamar das provisões diárias que o Senhor prepara pra gente. Então o problema não é que Deus não está fazendo milagre, o problema é que nós não estamos identificando os milagres, nós não estamos enxergando o cuidado, a proteção, o zelo, o carinho, né? O que Deus tem feito pra gente todos os dias. Então a gente precisa ter os nossos olhos abertos, a gente precisa ter o nosso coração grato pra gente entender os pequenos milagres, que na verdade não são pequenos, não existe milagrinho, milagrão, né? São milagres, são provisões, são bênçãos que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, e às vezes a gente não enxerga. E essa mulher foi obediente, ela obedeceu ao que o profeta falou, a direção que o profeta deu. E o profeta falou mais o quê? Pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos e vasilhas vazias, né? E não poucas. Ele falou, pede muita vasilha, né? É um outro ponto que ela poderia ter se atropelado aqui, porque o que ia determinar o tamanho do milagre que ela ia experimentar era o tanto de vasilha que ela ia arrumar, né? Ela podia ter pensado assim, quer saber? Eu sei que só tem um pouquinho mesmo de azeite, umas 2 vasilhas já é suficiente, né? Eu vou na casa da Maria e da Joana e vou pegar o que elas tiverem e tá bom. Mas pelo visto ela conseguiu bastante vasilha, porque o profeta, depois quando ela volta pro profeta, o profeta falou,
paga a tua dívida e você e teus filhos vivem do resto. Então, pelo visto, ela conseguiu bastante vasilha, porque foi suficiente para pagar a dívida e para ainda viverem daquele azeite, né? Pelo resto da vida deles, né? Então, o que determinou o tamanho do milagre dela era o tanto de vasilha que ela ia conseguir. Então, o terceira ferramenta, o terceiro passo que a gente precisa ter e dar para a gente viver um milagre é a gente ter fé, é a gente confiar. Sem fé, a gente nunca vai experimentar os milagres de Deus. Ela teve fé para conseguir bastante vasilha. Ela teve fé, né, para acreditar que aquele pouquinho de azeite ia se transformar num montão de azeite, inexplicavelmente, e ela ia conseguir experimentar essa provisão. Então, a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar no sobrenatural. A gente precisa acreditar, porque se a gente não acreditar, os milagres não vão acontecer. Olha o que está escrito lá em Marcos 5:36. Quer ver? Marcos 5, vou ler o 35 e 36, que é a ressurreição da filha de Jairo. Fala assim, ó: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, o tempero do milagre, o que faz ativar o milagre, o que faz acontecer o milagre é crer, é ter fé, né? A gente conhece a história de Jairo. A filha dele vinha muito doente e ele foi atrás de Jesus para que orasse pela filha dele, para que curasse a filha dele. E nesse meio do percurso aí, esses homens chegaram e falaram assim: olha, não precisa nem mais incomodar Jesus, porque a menina já morreu, já acabou, né? Não adianta nem mais ele ir até lá, porque ela já morreu. E aí a Bíblia fala que Jesus nem acudiu a tais palavras, ou seja, Jesus nem deu ouvido. E Jesus falou assim aqui: não temas, crê somente. Ou seja, às vezes vem interferências de fora, né, tentando colocar dúvida no nosso coração. Foi o que aconteceu com Jairo. Esses homens chegaram e falaram assim: ó, não adianta nem pedir mais, não adianta nem Jesus ir lá, porque agora a menina já morreu, né? E Jesus sabia que se Jairo perdesse a fé, se ele deixasse de acreditar, o milagre não ia acontecer, porque para o milagre acontecer é preciso ter fé, é preciso acreditar. E aí Jesus falou: olha, não se preocupe, não temas, crê somente. A única coisa que você precisa é crer. A única coisa que você precisa é confiar, porque o milagre sou eu que faço, né? É como se Jesus estivesse falando assim: eu que vou fazer acontecer, você só precisa crer. E é o que Deus está falando com a gente hoje. Não se preocupe, não tenha medo, não se pergunte como vai ser, apenas creia, porque quem vai fazer o milagre é o Senhor, é Ele que opera o milagre. Então crê somente, mas não deixe de crer, mas não deixe de confiar. Lá em Mateus 13, olha o que fala lá em Mateus 13. Olha como a gente precisa crer. Se a nossa medida de fé não está no nível que precisa estar, a gente precisa orar essa noite: Deus, aumenta a minha fé, porque eu preciso crer, porque eu só vou viver o sobrenatural de Deus se eu tiver fé, se eu crer. Lá em Mateus 13, 54 ao 58 fala assim, ó: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, eles não creram. Por isso ali Jesus não fez milagres. A gente sabe que por onde Jesus passava, ele fazia milagres, né? O ministério de Jesus na terra
foi marcado por milagres, né? Onde ele passava, cego passava a enxergar, paralítico começava a andar, mudo falava, demônio era expulso, né? Pessoas eram libertas, pão era multiplicado, pescas milagrosas eram feitas, realizadas, né? Jesus foi assim, o ministério dele, para onde ele passava tinha cura, tinha libertação, tinha milagre. Mas olha o que a Bíblia fala, que ali ele não fez milagres por causa da incredulidade do povo, porque o povo não cria, então não havia ambiente para acontecer milagres, não havia ativação de milagres porque não tinha fé, então a gente precisa confiar, a gente precisa ter fé para a gente conseguir viver o milagre, porque se a gente não crê, a gente não vai viver o sobrenatural, a gente não vai experimentar os milagres do Senhor, como aconteceu aqui, nesse povo de Nazaré, que não viveram, não viram, não experimentaram nenhum milagre de Jesus, porque eles não creram no milagre. Porque eles porque a incredulidade estava impregnada no coração deles. Então a gente precisa pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus? Quem aqui quer viver os milagres do Senhor? Então a gente precisa crer, a gente precisa ter fé. E o Senhor está aqui para aumentar a nossa medida de fé. Amém? Às vezes a nossa medida de fé não está tão lá em cima igual deveria estar, né? Mas o Senhor, se a gente pedir, o Senhor aumenta a nossa fé. E olha o que fala também lá em Tiago. Tiago 1, 5 e 8 fala assim, ó: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se você vai pedir alguma coisa a Deus, peça com fé, peça sem duvidar, porque aquele que não confia é como a onda do mar, inconstante, né? Como que é a onda do mar? Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, né? Ela vai e volta, ela é inconstante, ela não tem firmeza, né? O vento leva ela para qualquer direção. E pessoas que não confiam em Deus, que não têm sua fé estabelecida em Deus, também é assim, são inconstantes. Tem dia que está lá em cima, né? Tem dia que crê que se orar, o monte vai ser transportado de lugar. E tem dia que não tem fé, que não tem força nem para ajoelhar, dobrar o joelho e falar com Deus, né? São pessoas de altos e baixos. Tem dia que está num ânimo total e tem dia que está lá pobre, miserável, né? Que não dá com ânimo nem para levantar da cama. Então a gente precisa ser constante. A gente não pode ser como a onda do mar, que tem dia que está com gás total e tem dia que está desanimado, reclamando, murmurando, se lamuriando pelos cantos. Pessoas que não têm fé são assim, são inconstantes. Então a gente precisa pedir: Deus, aumenta a minha fé. E aumenta a minha fé independente das circunstâncias. Porque às vezes quando está tudo indo bem, aí a gente fala: ih, agora vai, agora Deus está comigo, agora eu vou romper, agora o negócio vai acontecer, agora a bênção vai chegar. E a gente está toda animada. Aí depois a situação se reverte, a gente fala: Deus esqueceu de mim, de novo nesse deserto, de novo passando por essa situação. Deus falou que dessa vez ia ser diferente, né? Então a gente não pode seguir por circunstâncias, porque circunstâncias sempre mudam, né? Circunstâncias sempre a gente não tem segurança em nada, né? Em economia, em emprego, em político, nada disso nos dá segurança, porque tudo isso pode mudar de uma hora para outra. Mas o nosso Deus é constante. O nosso Deus não muda. Então a gente precisa ter a nossa fé alicerçada nele, né? Nele que a nossa fé precisa estar fundamentada. Porque assim a gente não vai ser inconstante. Porque assim a gente não vai ser como a onda do mar. Porque a nossa fé vai estar estabelecida no Senhor. E a gente sabe que nele não existe mudança. E voltando lá para a viúva. E para já finalizar a nossa palavra, lá em Reis, o último passo que ela seguiu
que a última, né, orientação que o profeta deu a ela e que ela seguiu foi essa daqui, ó. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. E a gente vê que ela obedeceu, ó, lá no versículo 5 fala assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ou seja, por que o profeta falou? E a gente viu aqui na história de Jairo, que a gente leu também, que quando Jesus foi lá ressuscitar a menina, ele não deixou que a multidão entrasse dentro da casa. E só alguns discípulos que entraram com ele. E aqui a ordem do profeta foi a mesma, ó, fecha a porta, entra dentro de casa, né? O profeta falou, entra dentro de casa, fecha a porta, fica só você e seus filhos lá dentro e vai derramando o azeite. Ou seja, não sofra interferências externas, né? Não deixe que outras pessoas que não compartilham da sua dor, ou que não querem ver a bênção acontecer, ou que não querem ver o milagre acontecer, fiquem ali junto com vocês. Não deixa eles participarem do milagre, sabe por quê? Porque eles vão prejudicar, eles vão atrapalhar o milagre de acontecer. Então, o que isso traz de lição pra gente? Não fique compartilhando o seu coração, as revelações que o Senhor está trazendo para você, as estratégias que Deus está trazendo para você, as direções que o Senhor está te dando. Não é para você ficar compartilhando, não é para você ficar falando, não é para você abrir seu coração para qualquer um, não é para você abrir a sua vida para qualquer um. Fecha a porta, fique em segredo, só você e Deus, só você e os seus, só você e aqueles que estão na mesma luta com você, só você e aqueles que querem ver o milagre acontecer igual você quer, igual você precisa. Se essa mulher tivesse deixado a porta aberta, você não acha que ia chegar lá uma vizinha mexeriqueira para falar: ih, você tá doida, mulher? Você não sabe o pouquinho de azeite que tem aí não? Você tá esperando o quê? Você acha que isso vai acontecer, né? Elas iam começar a colocar lá para baixo, ia começar a colocar dúvida no coração dela, ia começar a zombar dela, né? Existem pessoas assim, existem pessoas que querem ver o nosso mal, infelizmente. Aqui não, amém? Mas lá fora existem pessoas que ficam, às vezes, tentando atrapalhar, que ficam tentando impedir a bênção do Senhor de chegar na nossa vida. E às vezes a gente, por ingenuidade, por inocência, a gente acaba abrindo e falando para as pessoas: ah, Deus falou que vai me abençoar nisso. Ah, Deus falou que eu vou ser aquilo. Ah, eu tenho promessa para aquele outro. E aí o que a pessoa faz? Os matadores de sonhos, o que vai fazer? Olha para você. Você não vai chegar em lugar nenhum. Isso é muito para você. Você acha mesmo que isso vai acontecer, né? Você acha que Deus vai fazer isso mesmo? Não, isso não vai acontecer nunca. Então não abre a sua vida, não abre seu coração, não abre para sua casa para pessoas que não compartilham disso, que não compartilham da sua fé, que não querem ver o seu bem, porque vão tentar prejudicar, vão tentar atrapalhar o milagre de Deus de acontecer na sua vida, a promessa de Deus de se cumprir na sua vida. Então o último passo e tão importante quanto todos os outros foi o fato dela ter fechado a porta e ficado ali em secreto, só ela e os filhos dela. A gente está vendo isso no livro de Neemias, né? Que é o livro do mês que a gente está estudando. Quando Neemias começou a construção, quando as pessoas começaram a ver, né, o tamanho da obra, aquilo que ele queria realizar, apareceram os opositores, né? Apareceram lá os Tobias, né? Sambalate, juntou uma turma lá para falar: não, você não vai conseguir. Isso está assim, ó, essa ruína está assim há anos e anos que Jerusalém está assim. E agora você está achando que em poucos dias, com pouquinha gente, você vai conseguir reconstruir esses muros, né? E começaram a zombar dele, e começaram a ameaçar ele, e começaram a fazer de tudo para paralisar aquela obra que ele tinha começado. Então, quando as pessoas tomam conhecimento da obra que Deus está realizando na nossa vida, né, das promessas que Ele tem para nós, do milagre que Ele quer e que Ele vai operar através de nós, vai se levantar opositores. Então guarda o seu coração,
guarda a sua casa, se proteja dessas pessoas que tentam impedir a nossa bênção de chegar, o nosso milagre de acontecer. É por isso que Deus sempre fala para a gente ficar em oculto, para a gente ficar em secreto, para a gente viver ali no particular com Ele. E aí o que a Bíblia fala? E o teu Deus que vê em secreto te recompensará publicamente. Todos verão a bênção do Senhor acontecer na sua vida. Todos se tornará público, né? Para a honra e para a glória do nome do Senhor, se tornará público o milagre do Senhor. Mas enquanto o milagre está ali no processo, é importante que esteja no secreto. É importante que esteja sendo gerado só entre você e Deus, e entre você e sua família, entre você e aqueles que carregam a mesma promessa, que têm a mesma visão, que querem experimentar do mesmo milagre. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos ficar de pé e vamos pedir ao Senhor para que a gente tenha a autoridade para viver, para experimentar milagres como essa mulher experimentou, né? De repente pelo desespero, de repente por não saber, né, o que fazer, a quem recorrer, ela foi direto para esse homem de Deus. E ela seguiu todas as orientações que foram dadas a ela, né? É como se o profeta tivesse descortinado os olhos dela, né? Aberto os olhos dela. Porque às vezes o milagre está perto. Às vezes Deus quer usar aquilo que você tem em casa. Deus com certeza quer usar aquilo que já está nas tuas mãos, porque Ele já colocou nas tuas mãos todas as ferramentas que você precisa para você cumprir o propósito dEle, para você viver os milagres dEle. Mas às vezes os nossos olhos ainda não foram abertos, né? Antes de ontem, terça-feira, na célula feminina, a gente estava falando sobre Agar, que quando o menino orou, né, ela estava no deserto, e a Bíblia fala que o filho dela orou e os olhos dela foram abertos e ela viu uma poça de água. Ela estava no deserto morrendo de sede, ela e o filho dela. E aí Deus abriu os olhos dela e ela viu uma poça de água bem na frente dela, próxima a ela. Ou seja, ela estava no deserto morrendo de sede, ela tinha se afastado do filho para não ver o filho morrer de sede, e tinha uma poça de água na frente dela que ela não estava enxergando. E às vezes o milagre está perto da gente, mas a gente não está enxergando. Às vezes o problema é tão grande, né? Às vezes a dificuldade é tão grande que a gente não consegue enxergar o milagre de Deus que está tão perto, que está tão próximo. Porque às vezes a gente dá tanta importância para o problema, que o problema vai ficando ainda maior. Quanto mais a gente foca no problema, maior o problema fica. Parece que a gente acaba dando poder naquele problema e ele fica tão grande que ele cega a nossa visão, que ele nos impede de ver coisas que às vezes nós temos dentro da nossa casa, como essa mulher tinha dentro da casa dela um pouquinho de azeite, como a Agar estava com uma poça de água na frente dela e não estava enxergando. Então às vezes o milagre já está dentro da nossa casa, já está na nossa frente, mas a gente não está enxergando o milagre. Às vezes o problema está tão grande, a dificuldade está tão grande, que está cegando os nossos olhos e está impedindo a gente de ver o milagre. Então vamos orar para o Senhor descortinar os nossos olhos, para o Senhor abrir os nossos olhos para a gente ver, para a gente entender o milagre que já está perto da gente. A gente só precisa saber como usar. Essa mulher já tinha o azeite, o profeta só direcionou ela de como ela usaria aquele azeite. A Agar já estava perto da poça, o Senhor só precisou abrir os olhos dela para ela conseguir beber daquela água e ela e o filho dela viverem. Então o Senhor precisa nos mostrar, né, aquilo que Ele já colocou em nós, para a gente saber como utilizar, para a gente converter, para a gente trazer sobre a nossa vida o milagre, a bênção, a provisão do Senhor que Ele já tem liberado para nós, que já está nas nossas mãos. Amém? Ah, Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e nós te clamamos, Pai, para que os nossos olhos sejam abertos, Pai, para que a gente entenda, para que a gente veja, Pai, os milagres
Deus, a provisão que o Senhor já está trazendo sobre a nossa vida. Pai, nós sabemos que o Senhor tem uma vida de bênçãos para os teus filhos. Nós sabemos que o Senhor tem uma vida de abundância, de paz, de alegria. Mas às vezes as dores, Pai, as aflições do dia a dia, os problemas, Senhor, do dia a dia nos impedem de ver, Pai, de experimentar, de viver, de desfrutar do sobrenatural que o Senhor tem pra gente diariamente. Por isso eu te peço, Pai, abre os nossos olhos, nos dê as estratégias certas, Pai. Nos ajude, Senhor, a acessar todos os milagres, todas as bênçãos que o Senhor tem pra gente, Pai. Deus, nos ensine a caminhar em obediência. Aumenta a nossa fé, Pai, para que nós possamos confiar, Deus, sem duvidar, Pai. Que a dúvida, que a incredulidade, que o medo não entre no nosso coração, não entre na nossa mente, não nos aprisione, não nos impeça, Senhor, de romper, de viver, de experimentar o sobrenatural do Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, a vivermos de fé em fé, Pai, a vivermos de glória em glória, Pai, e a desfrutarmos, Senhor, de milagres, Deus, de bênçãos, Pai, de promessas, Pai, que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Te louvo, Senhor, te agradeço, Jesus.